seja, se eu quiser esse ponto aqui, ó, a tangente desse ponto aqui, eu não vou ter. Por quê? Porque a reta que eu traçar vai ser paralela ao eixo T. Elas não vão se encontrar. Então, por isso que a tangente de π sobre 2, ou seja, a tangente de 90 graus, não existe. Assim como a tangente de 3π sobre 2 também não existe. Aqui, ó, 270. Marlos Menezes, mais uma vez, e hoje vamos falar sobre funções circulares. Então, vamos lá. Quais são as funções circulares? Quais seriam elas? Então, vamos lá. Seriam seno, o cosseno, a tangente e também as funções inversas a cada uma delas. A função inversa do seno é a cossecante, a do cosseno é a secante e a da tangente a cotangente. Antes da gente começar a falar propriamente das funções circulares, vamos dar uma olhadinha no significado de ciclo trigonométrico. Aqui, ó. Desenhei o ciclo trigonométrico aqui. Deixa eu escrever aqui. Ciclo trigonométrico. O que vem a ser o ciclo trigonométrico? O ciclo trigonométrico nada mais é do que uma circunferência, inicialmente, com um raio igual a 1. Isso é importante. O raio dessa circunferência é igual a 1. E tem dois eixos, né, ordenados que se encontram exatamente na origem dessa circunferência, aqui no centro. A origem desses eixos coordenados é justamente o centro dessa circunferência. E aí, o que acontece aqui, ó? Qual é o comprimento dessa circunferência? O comprimento de uma circunferência qualquer é igual a 2π vezes o r, 2πr. E aí, como o raio aqui é 1, o comprimento dessa circunferência vai ser igual a 2π. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver o seguinte, que eu posso encontrar uma posição nessa circunferência aqui, partindo aqui do centro, desse ponto aqui, ó, desculpa, partindo aqui desse ponto e subindo, andando sobre essa circunferência. E essa posição, ela pode ser medida tanto no comprimento que eu vou percorrer aqui, ó, na distância que eu vou percorrer sobre a circunferência, como também no ângulo que eu abri aqui, a partir daqui do centro, ó, do centro da circunferência. O ângulo central dela vai me dar a posição. E esse ângulo central ele pode estar tanto em radianos como em graus, como em qualquer outra medida de ângulo que eu queira. Mas se eu medir em radianos o ângulo desse arco aqui que eu vou andar sobre a circunferência, que eu vou abrir nessa circunferência, ele vai ser exatamente igual ao comprimento do quanto eu vou andar. Justamente porque o raio dela é 1. Então esse aqui é o ciclo trigonométrico. E esse ciclo trigonométrico ele é dividido em quadrantes. Aqui, ó. O primeiro quadrante, ele vai do 0 até 90 graus. O segundo quadrante, de 90 até 180. O terceiro quadrante, de 180 até 270 graus. E o quarto quadrante, de 270 até 360 graus. E a partir daqui, ó, você pode ver que depois de uma volta, eu começo a encontrar posições que são iguais nessa circunferência. Por exemplo, vamos colocar aqui esse ponto aqui que é 90 graus. E eu andei aqui, ó, eu andei aqui π sobre 2, essa é a medida em radianos, né? Π sobre 2 radianos aqui, daqui até aqui, que é a mesma distância que andar sobre a circunferência π sobre 2. E aí, daqui eu dou uma volta. E eu vou cair exatamente no mesmo ponto. Isso acontece em qualquer ponto da circunferência. A cada volta eu repito o processo. Eu caio exatamente no mesmo ponto. E esses arcos, eles passam a ser arcos chamados de côngulos. Tudo bem? Agora, olha só aqui. Ó. Quando eu ando 0, quando eu não andei nada, eu fico exatamente nesse ponto A aqui, ó. Eu não andei nada. Esse aqui é o início dos meus movimentos, vamos colocar assim.
Se eu não ando nada, eu fico em A. Agora, olha só. Se eu ando qualquer... eu posso andar em dois sentidos aqui, ó. Eu posso andar no sentido anti-horário ou posso andar no sentido horário. E por definição, que eu tenho aqui, ó, a minha aplicação, ela me diz que quando eu andar no sentido anti-horário, meu x vai ser positivo. No sentido anti-horário, meu x vai ser negativo. E eu construí aqui nesse ciclo trigonométrico uma aplicação que eu entro com a medida que eu andei ou com o meu ângulo em radiano, e a minha imagem vai ser justamente os pontos sobre o ciclo trigonométrico. Então aqui, ó, se eu andar aqui π sobre 2, a minha imagem vai ser o B, esse ponto B aqui. Se eu andar uma distância de π, essa imagem vai ser meu ponto C. Andei daqui ou aqui. Lembrando que eu posso dar uma entrada também em graus. Então, se eu entrar com 180 graus aqui, a minha imagem vai ser C. E eu também posso andar no sentido negativo. Olha aqui, ó. Menos π, a minha imagem vai ser esse ponto E. Repare que a imagem, tanto eu andando no sentido negativo quanto no sentido positivo, vai ser a mesma. Então, só para resumir aqui, ó, eu tenho o seguinte, eu posso entrar aqui com um valor de x positivo, e mesmo que ele fosse negativo, esse meu x0 aqui, eu vou andar sobre a circunferência e vou encontrar uma imagem. Nesse caso aqui é um ponto P genérico. Então, o que acontece é o seguinte, que a minha imagem, essa minha aplicação que eu estou fazendo em cima do ciclo trigonométrico, é uma imagem que sai do seguinte conjunto, ó. X pertencente a R, tá o quê? O x vai ser igual a um x0 mais 2kπ, onde k pertence ao conjunto dos números inteiros. Por que 2kπ aqui, ó? Porque se eu, por exemplo, se eu colocar o k igual a zero, eu vou estar exatamente igual ao x0 aqui. Eu vou andar isso. Agora, se k for igual a 1, eu dou uma volta. Eu venho para cá. E caio exatamente no mesmo ponto, na mesma imagem. Eu vou ter exatamente a mesma imagem. Se o meu K for negativo, por exemplo, se o K for menos 1, eu dou uma volta, só que agora no sentido horário. Faço isso. Caio exatamente no mesmo ponto. Então, o conjunto, a minha imagem, todas as imagens, elas vão sair dessas entradas aqui, ó. Isso aqui é um resumo de como eu trabalho. Agora vamos dar uma olhada aqui e entender melhor esses três eixos aqui no ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico aqui eu posso construir esses três eixos. Esse eixo horizontal aqui, que eu chamei de C, é o eixo dos cossenos. Eu vou medir os cossenos a partir desse eixo, a gente vai ver depois. O eixo vertical é o eixo dos senos, por isso que eu coloquei o S aqui, e esse eixo aqui, paralelo ao eixo S, é o eixo das tangentes. A gente vai ver como é que as tangentes são medidas a partir daqui do ciclo trigonométrico. Agora vamos falar um pouco sobre função periódica. O que vem a ser uma função periódica? Bom, a definição de função periódica é o seguinte. Se eu tenho um f de x mais p igual a um f de x, sendo esse p maior do que zero para qualquer valor de x, então a minha função ela é periódica, certo? E agora a gente, para entender melhor esse conceito aqui, a gente vai partir exatamente para as funções circulares. Vamos dar uma olhada já na função seno. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Se eu ando, vamos entender a função seno, como é que ela funciona. Lembrando que eu estou no ciclo trigonométrico aqui e eu tenho uma aplicação de x aqui. Eu entrei com x ou um x0. Melhor dizendo. Entrei com x0 não, entrei com um determinado x aqui genérico. E eu encontrei uma imagem, que é o P. Ele está aqui, o meu P. E aí, olha só o que acontece aqui, ó. O meu seno vai ser esse valor aqui. Por que o seno vai ser isso? Lembrando que a trigonometria, ela parte das relações dentro de um triângulo retângulo. É a relação entre os lados de um triângulo retângulo.
E aqui, que eu tenho aqui, por que o seno vai ser exatamente esse ponto? Deixa eu construir um triângulo aqui, não vai ficar 100%, mas... Ó, isso daqui é um dos lados do meu triângulo, que na verdade é o raio, corresponde ao raio dessa circunferência. E aqui, ó, eu coloco um outro lado do triângulo, que é um cateto, e aqui eu construo um ângulo de 90 graus. Esse lado aqui, esse lado é paralelo a esse eixo. Então, essa medida aqui, de vermelho, vai ser igual a essa medida. E como eu entrei com a minha aplicação aqui, com esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, se esse alfa estiver em radianos, ele vai ser exatamente igual a esse comprimento x aqui, ó. Então, o seno de alfa vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. E a hipotenusa é 1. Por quê? Eu estou dentro do ciclo trigonométrico. E aqui esse raio no ciclo trigonométrico é 1. E aqui, então, o seno de alfa vai ser exatamente igual a essa medida, que vai estar aqui no eixo x, no eixo dos senos. O seno de x, ou o seno de alfa, né, que é igual a x, vai ser essa medida em vermelho. Agora vamos dar uma olhadinha no gráfico do seno. Aqui, ó. Se eu coloco aqui o seno de x e o x aqui, ó, no eixo horizontal, e o seno de x no eixo vertical, eu vou ter exatamente isso daqui. E o que acontece com isso? O que isso me diz? Me diz que o período da função seno é exatamente 2π. Ó. Ela vem e para aqui em 2π. Sempre acontece isso. Ótimo? Então aqui, ó, eu posso dizer que o seno, o período da função seno, deixa eu escrever aqui, função seno. O período é igual a 2π. O período da função seno. Mas o que eu posso concluir olhando o gráfico? Eu posso ver, ó, que de 0 a π, a função seno é positiva. Olha aqui, por que eu sei que ela é positiva? Porque ela está acima do eixo x, ó, toda ela. Então ela é positiva de 0 a π. Ou seja, 0 a π são primeiro e segundo quadrantes. O segundo quadrante lá no meu ciclo trigonométrico. E ela é crescente de 0 a π sub 2, ó, no segundo quadrante, e decrescente de π sub 2 a π, que é o segundo quadrante. Então, deixa eu escrever aqui. Ó. Aqui eu vou ter o primeiro quadrante, de 0 a π sub 2. No segundo quadrante, é de π sub 2 a π. O terceiro quadrante, de π até 3π sub 2. E 3π sub 2 até 2π é o quarto quadrante, no meu ciclo trigonométrico. E ela é crescente no primeiro e no quarto quadrante, decrescente no segundo e no terceiro quadrante, positiva primeiro e segundo quadrante, negativa terceiro e quarto quadrante. Tudo bem? Então agora aqui a gente já deu uma pincelada na função seno. Agora vamos na função cosseno. O que acontece? Novamente eu entrei aqui com x. Ó. Eu andei x em cima do ciclo trigonométrico. Isso equivale a dizer também que eu andei com um ângulo com o mesmo ângulo em radianos. Isso daqui também eu posso dizer que tem o valor de x. Só que eu vou chamar de o ângulo alfa. E olhando aqui agora para esse triângulo que eu acabei de construir, que também é um triângulo retângulo, vou colocar aqui 90 graus, o que eu tenho? Qual vai ser o cosseno desse ângulo? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a hipotenusa, não esqueça, é 1. A hipotenusa é 1 porque eu estou no ciclo trigonométrico e o raio é 1. Então, o cosseno de alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aqui, logicamente, o cosseno vai estar sobre o eixo C aqui e vai ser essa medida em vermelho. Tudo bem? E aqui, vamos agora passar para o gráfico do cosseno. Olha como é que é o gráfico da função cosseno. Função cosseno. A função cosseno é o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, de 0 a π sub 2, o primeiro quadrante. Ele fica aqui o primeiro quadrante. E no primeiro quadrante a função é positiva, ó, só que decrescente. Ela é decrescente. Olha só, o cosseno de 0 é 1. Ela começa em 1, decresce até chegar em 0. Aí a gente entra no segundo quadrante,
a função continua decrescente, só que ela passa a ser negativa já no segundo quadrante. No terceiro e no quarto quadrante, a função passa a ser crescente e no quarto ela passa a ser positiva. Ela ainda é negativa no terceiro quadrante e ela passa a ser positiva no quarto quadrante. Então aqui eu posso ver que o período da minha função cosseno é 2π, ó, porque ela demorou aqui de 0 e quando ela chega em 2π ela atinge o mesmo valor, que é 1. Então aqui analisando, o período da minha função cosseno é igual a 2π. Ótimo. Então, olhando o gráfico, a gente consegue ver claramente onde ela é crescente, decrescente. Agora, já que a gente já deu uma pincelada na função cosseno, vamos passar para a função tangente, que vai ser o nosso último estudo. Vamos estudar aqui hoje só a função seno, cosseno e tangente. Então, aqui, ó, na função tangente, o que eu tenho aqui? Se eu novamente ando com um x aqui sobre a circunferência e eu encontro a imagem, que é o ponto P, o que eu vou ter aqui é o seguinte, ó, a minha tangente ela vai estar sobre esse eixo T que eu construí. Ela vai sair da origem, vai pegar o ponto P aqui e vai cair, vai tocar. Ó, vou construir uma reta que passe pela origem, passe pelo ponto P e toque esse eixo T que eu coloquei aqui. E a minha tangente é o que eu coloquei em vermelho aqui, ó, sobre o eixo T. Essa é a tangente do X aqui. Desse X, que na verdade é igual a esse ângulo. Esse ângulo alfa aqui, ó. E aqui é um triângulo de 90 graus. Essa é a minha definição de tangente. Tudo bem? Agora, olha aqui, ó. Olhando o gráfico da tangente, o que eu tenho aqui é o seguinte, ó. O gráfico, por que esse gráfico não é um gráfico contínuo? Por que eu tenho essas questões aqui, ó? Eu tenho essas descontinuidades no gráfico. Pelo seguinte, porque olhando novamente aqui no ciclo trigonométrico, o que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Para eu encontrar a tangente, eu preciso que essa reta que sai da origem, ela toque esse meu eixo T. Ou seja, se eu quiser esse ponto aqui, ó, a tangente desse ponto aqui, eu não vou ter. Por quê? Porque a reta que eu traçar vai ser paralela ao eixo T. Elas não vão se encontrar. Então, por isso que a tangente de π sobre 2, ou seja, a tangente de 90 graus, não existe. Assim como a tangente de 3π sobre 2 também não existe. Aqui, ó, 270. Então, é exatamente por isso que o meu gráfico da tangente fica assim. Aqui, ó. Ela não toca, ela não encosta em π sobre 2, não existe a tangente de π sobre 2. E aqui eu posso ver o seguinte, ó, que o meu período não é 2π, o meu período da função tangente ele é exatamente π. É π. Então, na função tangente, o meu período é igual a π. Tudo bem? E essa foi uma teoria bem rápida que a gente viu sobre essas funções circulares, só para a gente começar já a entrar nos exercícios. Então vamos lá fazer alguns exercícios do Enem. Vem comigo aqui. Ó. Esse aqui é um exercício que caiu na prova de 2019, é a questão 180 da prova amarela. Então vamos lá. Ó. Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. Então eu tenho aqui, ó, um pistão que ele gira no sentido anti-horário aqui, e conforme ele gira, ele levanta ou diminui essa base aqui, ó, essa base aqui do pistão. E aí o que acontece é o seguinte, ó, quando ele está em zero, no instante zero, a altura é zero. E conforme vai girando aqui, a altura vai aumentando. Tudo bem? E logicamente, que ela vai chegar na altura máxima, ele vai continuar girando e vai reduzir. Então isso aqui claramente é periódico, é uma função periódica. E vai ser deixado mais claro ainda que é periódico
quando ele me disser a função dessa altura aqui, ó. A função h de t, continuando a ler aqui, é igual a 4 mais 4 seno de beta-t sobre 2 menos π sobre 2, definida para t maior do que zero. Descreve como varia a altura h, medida em centímetro, da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão em função do tempo t, medida em segundo. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em 2 instantes distintos. Então aqui, ó, são as duas alturas do pistão no tempo igual a zero e num tempo qualquer aqui. Tudo bem. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, beta é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que em menos de 4 segundos, após o início do funcionamento, instante t igual a zero, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para π. O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha uma boa potência, é... Bom, olha só. Uma coisa que ele falou aqui é o seguinte, que tem que acontecer, tem que chegar a uma altura de 6 centímetros em menos de 4 segundos. Isso evidencia uma inequação, menos de 4 segundos. Agora, vamos trabalhar essa funçãozinha aqui que ele me deu. Ó. Vamos trabalhar essa função. Aliás, antes da gente trabalhar essa função, a gente vai ter que ver em quais condições esse pistão vai chegar nessa altura. Olha aqui, ó. Se você reparar, ele vai subir, vai chegar nessa altura, depois ele vai passar e vai voltar aqui. Quando ele estiver aqui nesse ponto, ele vai chegar à mesma altura novamente. Então, vamos considerar que isso aqui seja um ciclo trigonométrico. Ó. Olha aqui, ó. Se eu considerar, vou aproveitar essa figurinha aqui, ó. Se eu considerar que o raio disso daqui é 1, que é o meu ciclo trigonométrico, olha o que acontece, ó. Eu tenho aqui esse eixo, que representa a função cosseno, que eu vou botar o Czinho aqui, e eu tenho esse eixo aqui, ó, que representa a função seno, que eu vou botar o Szinho aqui. Repare que ele vai atingir a mesma altura em duas posições aqui do ciclo trigonométrico, aqui, ó. Quando estiver nessa posição e quando estiver aproximadamente nessa posição aqui. Então, em duas situações, ele vai atingir o ciclo trigonométrico. E ele tem que atingir isso em 4 segundos. Essa altura, ele tem que atingir 3 vezes essa altura em 4 segundos. Como assim 3 vezes? Olha aqui, ó. A primeira, a segunda, e ele vai dar quando ele chegar aqui, quando ele tiver dado uma volta inteira, depois de ter atingido a primeira vez, vai ser a terceira vez. Então, aqui nesse ciclo trigonométrico, que eu vou desenhar ele melhor aqui embaixo, então reproduzindo lá aquela circunferência ali da onde vai ter ali a manivela para girar e fazer movimentar o pistão, o que eu tenho aqui é o seguinte, ó, que vão ter 2 pontos onde ele vai atingir, dentro desse ciclo, dentro de uma volta, que ele vai atingir aquela altura. O primeiro ponto vai ser esse daqui, ó. Aqui vai ser a primeira vez que ele vai chegar à altura de 6 centímetros. Depois, isso ele subindo. Depois o pistão vai começar a descer e vai encontrar pela segunda vez a altura de 6 centímetros. E quando vai ser a terceira vez? A terceira vez vai ser quando ele der essa volta, completar uma volta e subir mais um pouco. Ou seja, vai ser novamente aqui, ó. Então aqui vai ser a terceira vez. E ele quer chegar à terceira vez antes dos 4 segundos. É o que me diz a questão. Então, como é que eu vou fazer isso? Ó? Ele quer que essa altura aqui, ele chegue a 6 centímetros antes dos 4 segundos. Então, vamos trabalhar nessa equaçãozinha que ele me deu aqui. Ó. Vamos lá. Partindo, então, dessa equação aqui, o que eu quero é a altura igual a 6. Então, eu vou ter que 6 vai ser igual a 4 mais 4 vezes o seno de beta t sobre 2 menos π sobre 2.
Eu vou tentar isolar esse seno aqui para eu poder analisar melhor a minha situação, porque eu quero isolar e o que eu quero aqui é saber a relação, essa multiplicação aqui, beta vezes o tempo. Ou, na verdade, o que eu quero é encontrar o tempo aqui, que tem que ser menor do que 4 segundos. Então, aqui, ó, eu vou ter que 6 menos 4, passando só esse primeiro 4 aqui, vai dar 2, né? Mas vou botar aqui, ó, 6 menos 4 vai ser igual a 4 vezes o seno de beta vezes t sobre 2 menos π sobre 2. Aqui, ó, 6 menos 4 vai dar 2. Então, eu posso botar 2 e posso já passar esse 4 já para o outro lado. Então, vai ficar 2 sobre 4 igual a seno de beta t sobre 2 menos π sobre 2. E aqui, ó, posso simplificar. Aqui dá 1, aqui dá 2. E aí, o que eu vou ter aqui? Seno, deixa eu fazer uma linhazinha aqui, seno de beta t sobre 2 menos π sobre 2 é igual a meio. Vai ter que ser igual a meio. E aí, olha só, quando é que eu vou ter isso daqui, o seno de um determinado ângulo para dar meio? Lembrando que meio vai ser essa alturinha aqui, ó. Aqui, ó. E para eu conseguir o seno igual a meio, eu vou ter que ter esse ângulo aqui igual a π sobre 6, ou ele vai ter que andar π sobre 6 aqui. Π sobre 6 é 30 graus, tá? 0, 30, 45, 60 e 90 são os ângulos que eu tenho que decorar, seno, cosseno e tangente. Então, o seno de 30 graus, que em radianos é π sobre 6, vale meio. Então, mas eu não quero π sobre 6, olha só, eu quero a terceira vez que ele vai encontrar. Na primeira vez é π sobre 6, na segunda vez é 180 menos π sobre 6. Na terceira vez é π sobre 6 mais uma volta inteira, que ele vai cair aqui de novo, π sobre 6 mais 2π. Então, é o que eu vou colocar aqui. Então, aqui eu vou ter seno, não. Eu vou ter que essa parte aqui, ó, beta t sobre 2 menos π sobre 2 vai ser igual a π sobre 6 mais 2π. Agora é que eu tenho que resolver isso daí. Vamos achar o tempo aqui, ó. Isolando o tempo, vou primeiro passar isso aqui para o outro lado. Vou ter que beta t sobre 2 vai ser igual a π sobre 6 mais 2π mais π sobre 2. Posso fazer o MC aqui, ó, entre todo mundo, né? Aqui dá 3, aqui dá 6, aqui dá 1. Então, isso aqui vai ser igual a π mais 12π mais 3π em cima. π mais 12π mais 3π sobre 6. Então, beta t sobre 2 vai ser igual a 16π sobre 6. Então, aqui, o que eu posso fazer daqui? Ó? Eu posso simplificar, né? Primeiro, eu posso simplificar esse 2 aqui, ó, com esse 3, aqui dá 1, aqui dá 3, só que o π, ele me falou que o π vale 3. Eu posso considerar o π como sendo 3, aproximadamente igual a 3. Então eu corto esse π com esse daqui. E daí eu encontro o quê? Eu encontro que o meu tempo ele vai ser igual a 16 sobre beta. Esse é o meu tempo. Só que ele quer um tempo que seja menor do que 4 segundos. Então 16 sobre beta, que é o meu tempo, tem que ser menor do que 4. Isso faz, ó, isso aqui vai me dizer o quê? Ó? Na verdade vai ficar assim, ó. Passando o 4 para lá e o beta para cá, quer dizer, o 4 para cá e o beta para lá vai ficar 16 sobre 4 menor do que beta. E aí, ó, eu vou ter que 16 sobre 4 é 4. 4 tem que ser menor que beta, que é a mesma coisa que eu escrever, invertendo a ordem. Eu tenho que beta tem que ser maior do que 4. Isso daqui é para matar o meu problema. Cheguei nisso aqui, ó. O meu beta tem que ser maior do que 4. O que ele me pediu lá no problema? Ele quer o menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta. O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha uma boa potência. Ou seja, se o beta tem que ser maior do que 4, o menor valor inteiro depois do que 4 é o 5. Então aqui, minha resposta é a letra
D de dado. Vamos para outra questãozinha aqui. Vamos fazer essa questão aqui, que agora, essa questão ela caiu na prova de 2018, questão número 145 da prova amarela. Então vamos lá. Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. Então aqui, ó, aqui tem um pontinho A, a roda vai girando no sentido anti-horário, né? E vamos ver lá o que aconteceu. Aqui só um esboço. A partir da posição indicada, em que o segmento A se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a high roller no sentido anti-horário, em torno do ponto O. Sejam T o ângulo determinado pelo segmento A em relação à sua posição inicial e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de T. Após 2 voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Aí ele colocou o gráfico aqui, né? Olha só, raciocina comigo aqui. Se eu tivesse o eixo, em vez do eixo estar aqui, ó, em 0, em vez do eixo estar aqui embaixo, se o eixo tivesse aqui, ó, vê se você concorda comigo, vou botar um telinho aqui. Você não concorda comigo que isso daqui seria exatamente igual a uma função seno, com exceção desses pontos de máximo e mínimo aqui, ó? Seria uma função seno. Isso aqui seria uma função seno, começando do zero, e o máximo dela seria esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, que seria 168 menos 88. Então, o que está acontecendo aqui simplesmente é um deslocamento do eixo. Só que como eu desloquei para... Eu estou deslocando o eixo deveria estar assim. Eu deslocando ele para baixo equivale a eu somar na minha função. É como se a minha função, ó, aqui a minha função valeria 0. Como o eixo está aqui embaixo, ela vai valer 88 nesse ponto. Então eu estou somando a minha função. Então, claramente aqui, para essa função, eu marcaria letra A. Simplesmente isso. Porque isso aqui é uma função seno, e para a gente entender melhor, olha aqui, ó. Vamos botar no zero aqui, ó. Quando o tempo é 0. Quando o tempo é 0, ele está em A. Está aqui, ó. Exatamente igual ao ciclo trigonométrico. Daqui que parte, né, a minha análise da função seno. Quando o tempo é 0, o seno é 0. Então eu vou ter um ponto igual a 88 aqui, ó. A minha função, essa função f de t vai valer 88. Então aqui claramente é a letra A sem pensar muito. Não poderia ser a função cosseno, porque a função cosseno, aqui considerando esse tempo t', quando o cosseno é 0, ela vale 1, né? Então ela começaria aqui de cima, e não daqui desse ponto. Então essa questão já foi resolvida. Vamos para a próxima. Essa questão é a questão da prova de 2015, prova amarela, a questão número 176. Então vamos lá. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas, ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos. O que ocorre no mês de produção de máxima safra. Então, tudo bem. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função P de x igual a 8 mais 5 cosseno de πx menos π sobre 6, onde x representa o mês do ano, sendo x igual a 1 associado ao mês de janeiro, x igual a 2 de fevereiro, e assim sucessivamente até x igual a 12, associado ao mês de dezembro. Agora olha aqui, ó. Na safra, o mês de produção máxima desse produto é... Muita atenção aqui pelo seguinte, o P, ele pode ser a inicial tanto de produção quanto de preço. E o que ele me deu aqui é o preço. Isso aqui é o preço. Ele me deu a função do preço, mas ele me perguntou sobre a produção máxima. E aí, muita atenção nessa hora aqui. Por quê? Porque ele falou que quando o preço é mínimo, a produção é máxima. Então, analisando essa função aqui, que eu vou reescrever aqui em cima, ó, P de x igual a 8 mais 5 vezes o cosseno de πx menos π sobre 6. Então, analisando essa função aqui, eu vou ter que perceber o seguinte, que essa função ela vai ser mínima
quando o cosseno de π vezes x menos π sobre 6 for igual a menos 1. Então, olha aqui, ó, o cosseno de πx, π vezes x menos π, todo mundo sobre 6, tem que ser igual a menos 1. Isso acontece quando esse camarada aqui de dentro, quando o ângulo for igual a π. Então, o que eu tenho que fazer é π vezes x menos π sobre 6 vai ter que ser igual a π. Passando esse 6 multiplicando para lá, eu tenho que π vezes x menos π é igual a 6π. Posso dividir todo mundo aqui por π, ó. Se eu dividir todo mundo por π, ó, eu corto esses π's aqui e eu fico com x menos 1 igual a 6. X menos 1 igual a 6. Passando para lá, ó, esse menos 1 vai ficar x igual a 6 mais 1. E aí x igual a 6 mais 1, x é igual a 7. X igual a 7 corresponde a que mês? Ao mês de julho. Então, a resposta é a letra D de dado. Vamos agora para uma questão que caiu na prova de 2017, questão número 179, da prova amarela de 2017. Então, vamos lá. Um cientista, em seus estudos, para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo P de T igual a A mais cosseno de KT, em que A, B e K são constantes reais positivas, e T representa a variável do tempo medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa um intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados: pressão mínima 78, pressão máxima 120 e número de batimentos cardíacos por minuto 90. A função PT obtida por esse cientista ao analisar o caso específico foi... Bom, aí eu posso pegar essa função aqui, e quando é que ela vai ser mínima? Ela vai ser mínima quando o cosseno de KT for igual a menos 1. Então vamos lá. Deixa eu escrever aqui, ó. PT é igual a P de T igual a A mais B vezes o cosseno de KT. E aí ela vai ser mínima, inicialmente, mínima, quando o cosseno for mínimo. E o cosseno vai ser mínimo quando ele todo for valer menos 1. Então, a pressão mínima é 78. Então, vamos lá. Eu já sei que 78, que é a pressão mínima, vai ser igual a A menos B. Por que A menos B? Porque o cosseno mínimo, o cosseno disso daqui mínimo, vai ser menos 1. Então, vou escrever aqui para ficar melhor. A mais B vezes o cosseno KT, onde, para ser mínimo, esse camarada aqui, ó, vai ter que ser menos 1. Isso faz com que eu tenha 78 igual a A menos 1 vezes B menos B. Beleza, essa é a primeira. E quando é que ela vai ser máxima? Ela vai ser máxima quando esse cosseno aqui for 1. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter que a pressão máxima vai ser 120. Vou escrever de azul aqui para ficar padrão. 120 vai ser igual a A mais B vezes o cosseno de KT. Só que o cosseno de KT, nesse caso agora, ele vai ter que ser igual a 1. Então, eu chego à minha segunda expressão, que é a minha segunda equação. 120 é igual a A mais B. Então, essa daqui é a minha primeira, essa aqui é a minha segunda, e eu entro num sistema de equações. Vamos fazer aqui, então. Então, aqui para eu resolver esse sistema de equações aqui, ó, o que eu faço? Ó? Eu tenho A menos B e A mais B desse lado. Então, o que eu vou fazer é somar as duas equações. Por que somar? Quando eu somo, o que acontece? Eu posso, primeiro, simplificar. Menos B mais B eu corto. E aí eu vou ficar com essa soma aqui desse lado, ó,
78 mais 120 igual a 2A. Vou inverter já para ficar tranquilo. Ó. 2A é igual a 78 mais 120. 70 mais 120 dá 190. Então aqui eu tenho 2A igual a 198. 198. Então meu A vai ser igual a 198 dividido por 2. Como é que eu faço de cabeça? 200 dividido por 2 daria 100. Só que eu não tenho 200, eu tenho 2 unidades a menos que 200. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 2 unidades e vou dividir por 2 também, que vai dar 1. Então, eu vou subtrair daqueles 200. E aí eu vou ficar com 99. 198 dividido por 2 de cabeça é 99. Então A é igual a 99. E o meu B? Para eu encontrar o B, eu posso jogar nessa primeira equação, primeira ou segunda, tanto faz. Vou jogar na segunda, só porque está tudo positivo aqui. Então eu vou ter que A mais B, que é, eu vou escrever 99 mais B, né? Substituindo na 2, que é a segunda equação, o que vai acontecer? 99 mais B é igual a 120. Então, B é igual a 120 menos 99. Como é que é? 120 menos 99. 120 menos 100 daria 20. Mas eu não tirei 100, eu tirei uma menos. Tirei 99. Então, vai ficar 21. Meu B é igual a 21. Eu tenho A e B agora. Bom, agora que eu já descobri que A é igual a 99 e B é igual a 21, para eu matar a questão, eu preciso saber qual é esse valor de K aqui. Para eu jogar aqui e descobrir qual das alternativas é. Então, olha só, para eu fazer isso, eu tenho que saber o seguinte, ó. Que se eu tiver uma função cosseno, tá? Uma função f de x qualquer igual a cosseno vezes... cosseno de x. Qual o período dessa função? Dessa função aqui, o período é igual a 2π. Tudo bem? Agora, se eu tiver uma função f de x, f1 de x, ó, isso aqui é o f1 de x, tá? Então, o período da função 1 é 2π. Agora, uma f2 de x igual a cosseno de kx. kx. O período dessa segunda função aqui, ó, vai ser igual a 2π sobre k. Tudo bem? Bom, agora que a gente já sabe o período, que é 2π sobre k, vamos ver quanto que vale esse período, né? E o que me fala é o seguinte, a questão, é que ele me fala que ele bate, o coração bate 90 vezes em 1 minuto. 90 batimentos por minuto. Quanto tempo vai demorar para ele dar um batimento? Então, um batimento vai demorar um determinado intervalo de tempo aqui, ó, que eu vou botar T. E aí vai ficar 90T é igual a 1. O meu T é igual a 1 sobre 90 minutos. Só que 1 minuto, olha só, vamos lá. O tempo que ele me deu na questão está em segundos. Não posso dar mole com isso. Olha aqui, ó. O tempo aqui está em segundo. O tempo representa uma variável medida em segundo. Se o tempo está em segundo, eu tenho que passar isso daqui para segundo. Isso daqui é igual a 1 sobre 90. 1 minuto tem 60 segundos. E aí eu simplesmente simplifico isso daqui, ó. Simplificando, aqui eu fico com 2 e aqui eu fico com 3, depois de cortar os zeros aqui. E aí eu tenho que o meu tempo, que é o meu período, na verdade, o meu período é igual a 2/3 de 1 segundo. Se o meu período é esse, eu jogo lá no que eu já tinha encontrado, que o período é 2π sobre k. Se o período é 2π sobre k, então eu vou ter que 2π sobre k é igual ao período, que é 2/3. Posso multiplicar, posso já simplificar aqui, né? Esse 2 com esse 2, e eu encontro que o meu k é igual a 3π. Meu k é igual a 3π. Então, jogando isso para lá, ó, vamos lá. Só faltava isso. K igual a 3π para eu matar a questão. Como é que eu mato aqui, ó? A letra A. O A é 99, o B é 21
e o K é 3π. Então, a gente já ficou com a letra A aqui. A letra B, não é, ó. A letra C, o meu A é 99, o B ficou em 21 e o K ficou em 2π, mas não é, ele tinha que ser 3π, depois que eu substituir aqui. Então, minha resposta aqui, ó, depois de observar todas as alternativas, é A de água. Tudo bem? Nossa aulinha fica por aqui hoje. Espero que vocês continuem estudando. Um grande abraço a todos e tchau.